Desafios reais e soluções inteligentes. Nós juntamos um baita time para falar um pouquinho sobre situações reais que já podem ter acontecido nos setores de engenharia clínica e trabalhar e debater algumas soluções. Para isso, quem vai moderar esse talk, eu queria convidar ao palco a senhorita Sheila Moraes, que veio diretamente de Brasília. Na composição desse talk, eu gostaria de convidar a senhorita Cláudia Martins novamente ao palco. Claudinha, pode vir. Compondo também esse talk, eu gostaria de chamar o senhor Fábio Reis. Pode vir aqui, Fábio. Também gostaria de chamar o senhor Luiz Fernando. E para fechar essa composição desse talk, também gostaria de chamar o senhor Bruno, da Vital C. Onde ele está, Bruno? Bruno Lourenço. Boa tarde, pessoal. Convidar a mesa aí para se sentar. Vou me sentar também, fica à vontade. Não, acho que posso ficar aqui mesmo. Assim consigo ver todos, né? De uma forma mais clara. Primeiramente, quero agradecer, né, o convite da Arquimedes, agradecer ao Tiago, agradecer ao João, que fizeram esse convite pessoalmente, mas também agradecer toda a equipe da Arquimedes, né, essa equipe maravilhosa que sempre nos recebe muitíssimo bem. Esse é o segundo evento que eu participo e sempre são excelentes anfitriões. Então, a gente tem que agradecer muito. Quero também cumprimentá-los, né, nessa tarde e dizer que a gente vai bater um papo aqui hoje, bem leve, né, de uma forma bem tranquila, falando realmente dos problemas que nós vivenciamos no dia a dia enquanto engenheiros clínicos, né. Eu sou a Sheila, então, como já me apresentaram, né, eu sou de São Paulo, porém eu resido em Brasília já há 8 anos. Atualmente eu trabalho no IGESDF, Instituto de Gestão Estratégica em Saúde do Distrito Federal, na equipe de engenharias, né? A minha equipe é bem grande, é composta por 30, entre engenheiros e arquitetos, acho que somos em 30, mas cuidamos de uma ampla rede de hospitais lá no Distrito Federal, incluindo o Hospital de Base e todas as UPAs. Atualmente eu sou responsável pela gestão estratégica das UPAs, mas já atuei em outras frentes também, né? Sou engenheira biomédica de formação e tenho também pós-graduação em engenharia clínica, fui aluna do Tiago, acho que como muitos aqui, né? Já há muito tempo. E estou atuando na área aí há uns 20 anos aproximadamente. Eu quero pedir agora para que todos se apresentem também, por favor. Vou me apresentar bem rapidinho. Eu sou a Cláudia, sou engenheira biomédica, também trabalho aí há 20 anos na área, dos quais 19 foi como engenheira clínica mesmo, no campo de batalha ali, sofrendo, ralando, né? E hoje eu trabalho na ONU e no Ministério da Saúde. Boa tarde a todos. Meu nome é Fábio, eu tenho formação em eletrônica, sou graduado em gestão hospitalar, me especializei em engenharia clínica, também em engenharia de manutenção e confiabilidade, graduando em engenharia biomédica. Estou há 16 anos na área de engenharia clínica, atuo como gerente de engenharia clínica no Hospital Felício Roxo e estou como cadeira de diretor financeiro da AMEC, Associação Mineira de Engenharia Clínica e Hospitalar. É um prazer estar com vocês, parabéns Arquimedes, obrigado pelo convite. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite para participar dessa mesa redonda com pessoas bem gabaritadas aqui. Eu sou o Luiz Fernando Freitas, engenheiro eletricista. Comecei há mais de 20 anos aí nessa área da elétrica com o curso técnico de eletrotécnica do Cefet. Me formei em engenharia elétrica na UFMG e percorri áreas da engenharia elétrica em concessionárias de energia, obras de grande porte para mineradora. E há 10 anos eu trabalho
e migrei para minha carreira na engenharia clínica do Hospital Sara Kubitschek, aqui em Belo Horizonte. Então, atualmente eu sou gerente de manutenção e infraestrutura e de engenharia clínica do Hospital Sara, que é uma rede especializada em reabilitação neurológica e reabilitação ortopédica. Sou engenheiro clínico também, engenheiro de manutenção e gerente de projetos. Então, esse é um pouquinho da minha jornada aí. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Bruno, sou técnico e tecnólogo em radiologia. Atuo como modality de hemodinâmica e representante comercial da Vital C. Também sou técnico em radiologia há 23 anos, sendo que 16 anos eu atuo na radiologia intervencionista, no Hospital Américas, na Rede Dó e em alguns hospitais da Apvida, além de membro da Câmara Técnica do CRTR no Rio de Janeiro. Tá certo. Agora que todos se apresentaram, então a gente vai começar de uma forma bem leve a tratar desse assunto desafiador, né? Porque acho que todos os engenheiros clínicos, técnicos de engenharia clínica, gestores de engenharia clínica, auxiliares administrativos de engenharia clínica enfrentam desafios diários na área, né? Então a gente vai tentar trazer um pouquinho aqui dessa nossa realidade do dia a dia. E eu queria começar aqui com a minha amiga Cláudia. Queria, Cláudia, que você falasse um pouquinho para nós como foi a sua vivência na engenharia clínica na época da pandemia, né, onde trouxe tantos desafios para manter uma equipe unida, né, com uma sanidade mental suficientemente capaz de entregar um serviço de qualidade à área assistencial, e como vocês atuaram nessa frente para manter esse engajamento de equipe e para manter também a qualidade dos equipamentos numa época que foi tão difícil para nós e que nos trouxe tanto aprendizado. Vivemos juntas, né, Sheila? Inclusive, na época da pandemia, a Sheila estava lá no hospital de base, que é a maior emergência do DF. Sei lá, assim, 500, sei lá, tem centenas de leitos ali no base, então era um dos principais hospitais. Na época, eu era gerente de engenharia clínica de uma empresa terceirizada, né, a Tec Saúde EBEM. Eu era responsável por quase 30 contratos. E foi realmente muito desafiador, porque, primeiro ponto, que eu tive vários funcionários querendo abandonar o barco, por motivos que eu acho muito legítimos, porque tinha, às vezes, um familiar doente em casa, né, seja obeso, cardiopata, asmático, enfim, era uma série de incertezas. A vacina não tinha saído, então, eu acho que é um problema que, para a engenharia clínica, a gente foi 1 ano depois só que a gente conseguiu ser vacinado. E, na época, uma coisa que a gente trabalhou muito, assim, acho que foram 2 frentes. O primeiro, o propósito. Então, o que a gente está fazendo aqui, né? É muito importante. Então, a gente está ajudando a manter, a prover a tecnologia que vai salvar vidas, né? Então, a gente sempre deixou muito claro o propósito. Então, por isso, né, a questão da revisão dos ventiladores, a gente também trabalhou como voluntário ali no Senai para poder fazer a calibração dos ventiladores que o Senai estava trabalhando. E aí a gente também trabalhou com as barreiras de proteção para eles não se contaminarem, que no caso eram os EPIs. Então, a gente foi atrás de EPIs, por exemplo, avental com gramatura alta, porque o que tinha no mercado era tudo safadinho, então, assim, fino, não filtrava nada, máscara, né, porque também até a aquisição de máscara na época era problemático, treinamento em relação aos cuidados de entrar e sair, mas eu acho assim que, acima de tudo, a gente respeitou quem não quis estar ali. Assim, eu não obriguei ninguém a ficar, quem estava ali estava porque tinha condições, tinha porque queria, e ali as pessoas que ficaram fizeram um trabalho maravilhoso. E teve vários momentos, assim, só de lembrar, sempre me arrepio, assim, de repente, no próprio base, lá no base, a equipe eram de 15, 16 pessoas. Teve uma situação que 10 pessoas ficaram afastadas por Covid. E quem ficou eram os estagiários, eram pessoas de baixa experiência. Então, a gente teve que pegar aí e fazer um plano de contingência de tirar de outros hospitais sem ter um desfalque. Então, acho assim que esses foram as principais ações que a gente fez na época. Realmente foi uma época muito difícil, mas também de grande aprendizado, né? Aprendemos muitas lições que eu acho que a gente leva até hoje, né?
Eu acho que como gestores hospitalares, eu sei que tem muitos gestores aqui, né, de equipamentos médicos, mas que também fazem gestão de pessoas. Eu acho que o mais importante é olhar, né, para o seu técnico, para o seu administrativo, como um ser humano, em primeiro lugar, né? É uma pessoa que está ali, é uma pessoa que tem uma vida fora dali, e isso a gente não pode ignorar, né? Então, acho que a pandemia nos trouxe muito isso, esse olhar, não é, mais sensível, né, para o ser humano que está ali trabalhando diariamente num ambiente que já não é um trabalho muito fácil de se fazer, né? Então, acho que é isso. Agora, complementando aqui, né, a nossa primeira rodada de perguntas, eu queria provocar um pouquinho o Fábio, né? Fábio, em momentos de alta demanda, quando múltiplas ocorrências surgem simultaneamente, como que você estrutura a sua equipe para definir prioridades, né? Como que você faz para manter a confiabilidade dos equipamentos, mesmo num trabalho sob demanda, uma demanda alta que a gente sabe que muitas vezes é exaustiva para a equipe? Essa pergunta, ela é, na verdade, é o rótulo do nosso dia a dia, né? Em engenharia clínica, nós resolvemos tanta coisa durante o dia que, no final do dia, você fala assim, como que eu consegui vencer todos esses gigantes aí? Então, uma pergunta que eu acho que todos vocês que aí estão dentro de um setor de engenharia clínica saberia responder. Mas o que a gente fez desde quando a gente entendeu que engenharia clínica, por mais que seja um setor de apoio, a gente está muito ligado à assistência, né? E aí eu falo que começa do gestor, tá? Uma transformação cultural nossa. Nós gestores, nós engenheiros clínicos, nós responsáveis por esse tipo de departamento, nós temos que ter a ideia de que nem sempre eu vou poder abandonar a minha cadeira como gestor e ir lá e ditar as regras. Olha, técnico 1, isso é crítico. Técnico 2, isso é urgente. Técnico 3, era urgente, agora já é emergente. Nós, gestores, nós temos que transformar a nossa cultura nesse sentido para que a gente consiga fazer uma boa gestão. O primeiro passo é esse. Transformou a cultura nossa, de cabeça pensante, vamos para o segundo momento. Trazer os gestores clínicos. Quem são os gestores clínicos? A coordenadora do CTI, o gestor do bloco, a diretoria técnica, toda essa pessoa, todo esse pessoal, e você definir um SLA ajustado, perfilizado com a área. Não cair naquela velha mania de sempre de colocar que o aparelho de pressão ele não é emergente, não é urgente, ele é não crítico, isso aí você conserta quando dá. Você conserta quando dá, quando você tem uma quantidade maior na área disponível, mas eu imagino que, pensa bem, um aparelho de pressão no SESMIT, ele é urgente. Então, você fazer um SLA ajustado, engenharia clínica, com o gestor clínico, o gestor da área, você consegue definir o que é bom para todo mundo. Claro que a gente tem que ter o bom senso, né? Terceiro passo, e aí eu acho que é algo que, vou até fazer um jabá, você tem que ter um bom software de gestão de manutenção, que te traz essa questão aprofundada. Uma hora que você determinou com a área que você tem tantos minutos para atender um chamado, se você não tiver um painel, se você não tiver um software, um aplicativo, uma mobilidade para avisar o seu técnico que está percorrendo na sua instituição, que às vezes você tem instituições aí que você tem vários anexos. A minha realidade lá, eu tenho 5 anexos, além do prédio principal. Então, você precisa de mobilidade. Então, aí você tem um aplicativo e avisa, olha, aqui caiu um chamado que é urgente, trata-se de bloco, vou administrar aqui esse chamado, estou fazendo um que não é tão urgente, e vou parar aqui e vou resolver aquilo que é mais urgente. Esses 3 passos, eu acho que eles bem feitos, tá? De uma forma ordenada, eu acho que nós temos grande chance de ter sucesso nessa questão de criticidade. Perfeito, Fábio. Eu acho que você tocou num ponto muito importante, que é a gestão através de um software, né? Humanamente é impossível a gente fazer a gestão de tantos equipamentos, né? Sem um software adequado. Então,
não fazendo alusão aqui a nada, mas a gente sabe que realmente hoje, né, com toda a tecnologia que a gente tem, se você não tiver rapidamente as informações presentes ali no momento que você precisa, as coisas se complicam e se complicam muito. Então, eu acho que realmente esse é um ponto fundamental. Agora, queria dar uma provocadinha aí no Luiz. Luiz, diante dos avanços tecnológicos, da crescente complexidade dos equipamentos que nós temos visto atualmente, e dos novos modelos de gestão também em saúde, quais competências técnicas, analíticas e comportamentais você considera indispensável para um engenheiro clínico? Que desafio é esse, né, do engenheiro clínico, né, atualmente, precisa estudar, precisa se aprimorar constantemente para não ficar para trás, não é? Já que a tecnologia evolui a passos largos aí. Voltando aqui ao que o Fábio falou, primeiramente, conhecer do software de gestão da sua unidade é muito importante. Então, tem diversas marcas, cada empresa tem o seu, mas é importante conhecer profundamente o que aquela ferramenta pode proporcionar. Quais são os painéis, quais são os tipos de plano que ela pode prover, os campos disponíveis. Então, tem alguns gestores que ainda pecam nessa funcionalidade, né? O que meu software oferece de bom? E tem softwares que realmente não são muito adequados para a gestão da manutenção. Então, às vezes, está na hora de pensar num mais aderente ao seu processo. O outro ponto que a Cláudia citou mais cedo na palestra dela é o uso da inteligência artificial. A gente utilizar a inteligência artificial de maneira preditiva, para prever os futuros problemas, né, antecipadamente. Então, isso já está muito mais disponível no mercado, esse entendimento e esse conhecimento. Né? A gente precisa também conhecer das normativas, que são muito importantes, as RDCs, as normas técnicas, e a gente tem que saber muito mais do que o fiscal que vai lá visitar a gente, e conhecer as normas da vigilância sanitária. Então, é muito importante nesse aspecto técnico. Já no aspecto analítico, a gente tem que saber fazer bons painéis, né? Tanto no Excel avançado, ou no Power BI, ou utilizar o que o software proporciona. Então, para a gente ter o dado já formatado numa informação útil para a gente. Então, a gente tem que explorar mais essa parte analítica dos dados disponíveis. Né? Já com relação à parte comportamental, essa talvez seja a mais importante. É como lidar com pessoas, e não só a própria equipe, mas também os outros setores que a gente vai estar se relacionando. Porque a engenharia clínica está permeando todo o hospital. Então, a gente tem que fazer o dever de casa com a nossa equipe, ter inteligência emocional, saber lidar, ter escuta ativa, ter empatia, mas também temos que fazer esse elo de negociação com setores, seja numa obra, seja numa interdição do equipamento, seja uma necessidade de retirada de um item para uma calibração ou uma manutenção de mais longo prazo, e também ter uma gestão ativa com os fornecedores, também vendo esses aspectos de contratuais, aspectos de disponibilidade de equipamento, uptime. Então, são questões muito importantes no dia a dia do engenheiro. Perfeito, Luiz. Acho que você resumiu muito bem aí, né, todo o ciclo, né, de gestão dos equipamentos médicos. Acho que é isso mesmo. E, mais uma vez, a gente volta, né, à questão da sensibilidade em lidar com pessoas, né? Sem as pessoas, a gente não consegue fazer muita coisa, né? Mesmo com a IA, mesmo assim, precisamos de pessoas, de seres humanos, então acho que isso é fundamental também. Mas todas as outras questões colocadas, acho que foram muito bem colocadas, né? Tecnicamente, a gente tem que se preparar mesmo, conhecer as legislações muitíssimo bem, e elas mudam constantemente, então é uma atualização constante que requer realmente uma dedicação, mas é isso, né? O engenheiro clínico que deseja ser engenheiro clínico o resto da sua vida vai ter que se atualizar o restante da sua vida, não tem como, né? E agora para o Bruno, né? Bruno, com base na vivência técnica, né, em campo que você tem,
Como você observa o trabalho dos engenheiros clínicos para manter a confiabilidade dos equipamentos, sobretudo nas UTIs e centros cirúrgicos, que é a sua área de atuação? Cada um de vocês tem uma experiência absurda. E a demanda que vocês têm, que todos os engenheiros clínicos têm dentro do hospital, é muito importante. Por quê? Vocês estão sempre preocupados em fazer uma calibração, vocês estão sempre ativos ao que está acontecendo dentro da infraestrutura do hospital, vocês se antecipam ao que pode acontecer. Eu estava até conversando com a Sheila ali ainda há pouco, antes de começar, e eu estava num procedimento e os monitores apagaram. Aí eu chamei o engenheiro e falei, cara, os monitores apagaram, só está o monitor do aparelho funcionando. E ele chegou para mim, ele entrou com aquela visão de águia que ele tem, olhando 360 graus, chegou para mim e falou assim, Bruno, sabe o que aconteceu? Tá vendo aquele rapaz ali? Ali tem um interruptor de comunicação, onde faz todos os monitores funcionarem. Ele simplesmente encostou ali e desligou a comunicação dos aparelhos. Ele foi lá, apertou, voltou tudo a funcionar. Então, é muito importante o engenheiro clínico estar ali em comunicação, não só com o pessoal da clínica, como dos técnicos, como os administradores, em base praticamente em tudo. O engenheiro clínico, como eu falei mais cedo, é o coração do hospital. Vocês funcionam além do que a gente espera. Estão sempre adiante ao que pode acontecer, sempre precavendo o que pode acontecer. Basicamente isso. Perfeito. É bom ouvir isso, né? Às vezes a gente não tem um reconhecimento dentro da nossa própria instituição, e eu sei que muitos aqui passam por isso. Não é fácil para o engenheiro clínico se achegar, né, à alta gestão do hospital e ser compreendido e ser ouvido, né? Muito difícil alguém que está na alta gestão fazer essa escuta, então a gente ter consciência da nossa importância dentro de toda essa engrenagem que é um hospital é muito importante, para que a gente também não desanime diante das dificuldades, né? Então, vamos passar rapidamente aqui a segunda rodada. E vamos começar agora com uma pergunta aí para uma dupla, né? Fábio e Luiz Fernando. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre a incorporação de novas tecnologias, né? Frequentemente, né, quando a gente vai implementar uma nova tecnologia, instalar uma nova tecnologia, a gente esbarra em alguma limitação de infraestrutura, incompatibilidade, né? Como vocês conduzem essas questões? Como vocês lidam com isso no dia a dia? Vocês têm uma equipe multidisciplinar que está, né, voltada aí a trabalhar junto com a engenharia clínica, ou não, é difícil, né? Ainda é difícil trazer a TI, ainda é difícil trazer a infraestrutura para perto. Como é que vocês lidam com isso? Um problema emergencial, assim, foi instalar, não deu certo? Tem esse apoio? Como é isso no dia a dia? Hoje, né? Hoje a gente vem de uma série de quebra de paradigmas dentro da instituição de saúde. Um dos paradigmas que estão sendo quebrados é que a engenharia clínica ela existe apenas para consertar equipamento. Isso é muito importante, né? A instituição ela enxergar que ela tem um departamento técnico qualificado específico para colaborar e ajudar na fase de implantação de novas tecnologias. Como eu tenho 16 anos de experiência dentro de um setor de engenharia clínica, mas eu fiquei 4 anos também dentro do hospital, trabalhando em outro departamento. No meu início da carreira em engenharia clínica, eu via chegar aquele equipamento do nada no pátio, na oficina. Que equipamento é esse? Onde que vai colocar? Tem demanda para isso? Quem pediu? Ah, foi o diretor que conversou com o fulano, que demonstrou, ele gostou e comprou. Isso me causa arrepio, Cláudio.
Porque dependendo do equipamento, às vezes ele não está no pátio, mas ele está lá na rua principal, é uma caixa que tem um tamanho superior ao tamanho padrão de 2,10 da nossa porta, das nossas portas, não entra dentro do hospital, e aí você tem que resolver o problema. Você não pode deixar o equipamento, porque às vezes é um robô. Você não pode deixar ele na chuva, às vezes é um tomógrafo que compraram, enfim. Então, que bom que esses paradigmas foram quebrados ao longo do tempo. Eu já sou de uma era que já ainda existia, mas rapidamente isso foi se desconstruindo, e a engenharia clínica, onde eu trabalho, ela foi tomando força, e sim colocada em um lugar onde estratégico, né? Vou usar esse termo, estratégico, onde antes de nascer a pretensão, tá, de compra, a engenharia clínica faz avaliações. Gente, olha só, aqui fica um ponto de atenção para nós, engenheiros clínicos. Se você também não levantar a mão, não documentar um procedimento sistêmico, lá uma política dentro da sua instituição e falar que é importante a sua participação, é muito pouco provável que você vai ficar desassistido e delargado. É por isso que eu respondi a primeira pergunta, que muitas das nossas dores é nós mesmos que causamos. Nós temos que sair da zona de conforto. Eu costumo falar, fazer o TBC às vezes. Tirar a bunda da cadeira e ir lá resolver, questionar e falar, olha, vamos colocar a engenharia clínica para participar, nós podemos somar nesse processo. Então, pensando que você está nessa fase de quebra de paradigma, o diretor, a instituição te dá a voz ativa, cabe a nós fazer uma boa, robusta, sem pressa. Por favor, análise de implantação de nova tecnologia, a pressa, ela é inimiga da perfeição. Esse ditado cai igual uma luva. Não se pode ter pressa para incorporar uma nova tecnologia. Porque hoje, a saúde hoje é um meio muito difícil. Você vê vários hospitais aí fechando as portas, hospitais comprando outros hospitais, às vezes por má administração. Então, engenharia clínica sem segurança e o melhor custo-benefício, é melhor não ter. Então, nós temos que pegar o que tem de melhor no mercado. Isso antes, gente. Isso antes de chamar fornecedor, você pesquisar o que tem de melhor no mercado, associar com a demanda ali do corpo clínico. Então, é bom você ter reuniões frequentes com... Geralmente vai ter um médico da clínica, geralmente é o coordenador da clínica que encabeça alguns projetos. Vou incorporar uma nova hemodinâmica. Então, você pega aquele cirurgião, aquele hemodinamicista e tenta, com ele ali, em várias reuniões, ajustar o que é melhor para ele, para a instituição e, principalmente, para o paciente. Tá? Feito isso, documenta, pesquisa o que tiver de melhor no mercado, contacta as áreas multi, aí você coloca arquitetura, manutenção predial, e aí você coloca a TI não só para colocar o iTitle, o IP, o ID. Você chama a TI agora também para compartilhar o risco cibernético. Tá? Muitas pessoas estão comprando tecnologia e não se preocupam com o risco cibernético que aquela tecnologia pode agregar para a sua instituição. Vulnerabilidade cibernética, então, é algo que nós, responsáveis por engenharia clínica, temos que agora ficar ligados. Os hospitais, principalmente laboratórios de análise clínica, estão sendo muito atacados por esses hackers e tentam ali sequestrar o seu banco de dados e ali você está perdido. Então, cada vez mais, a nossa atividade dentro dessa engrenagem hospitalar, ela está agregando mais força. Nós temos que usar isso a favor. Feito tudo isso, a chance de dar errado, de ter algum desencontro, Sheila, pode acontecer? Pode. Às vezes você está no startup de uma máquina, de uma hemodinâmica, um motor lá do flat panel não funciona, isso pode acontecer. Mas a máquina chegou, ela conseguiu entrar na sala que você preparou, os médicos sabem o que você comprou, e aí a chance de dar certo é muito grande. Então, eu sugiro vocês que verifiquem, façam 360 graus. Só para equipamento de alta complexidade? Não. Respirador, anestesia, verifique tudo isso. Tente ver assistência técnica. Eu tenho experiência que até agora um bisturi, quando você for comprar um bisturi, estude o bisturi, né, Ricardo?
estude o bisturi aprofundadamente, estude o manual técnico, se possível, associe o manual de serviço à compra do equipamento, tá? Para te dar um bom retorno aí, você chegar em casa, ver os filhos, ver a esposa e conseguir deitar no travesseiro e dormir. Luiz. E complementando aqui a fala do Fábio, e por mais que a gente tente fazer tudo bonitinho, alguma coisa pode ter desvios, né, desafios reais, né, e a gente tem que ter essas soluções inteligentes. Às vezes a gente recebe algumas demandas, alguns equipamentos de maneira muito inesperadas. Às vezes em outra unidade comprou um equipamento e ganhou de brinde um outro, né? Vamos pegar esse pacote aqui e fornecer mais um para essa outra unidade de outra cidade. Às vezes a gente nem está sabendo que esse equipamento vai chegar. Às vezes no serviço público tem também uma verba orçamentária, uma dotação de algum deputado, uma emenda que destina um raio-x, um tomógrafo misterioso ali durante a jornada do ano. Ou às vezes precisa ser gasto um determinado recurso dentro de um ano fiscal. Então essas coisas aparecem de maneira súbita e a nossa engenharia clínica tem que ajudar a conceber o projeto e dar andamento a essas necessidades, senão o equipamento vai ficar encaixotado, vai ficar na chuva, vai ficar, pode ser que até perca a garantia durante esse trâmite. Eu tive um caso parecido com isso, durante o fim da pandemia. A gente estava em negociação com uma empresa americana para fornecimento de uma ressonância magnética de 3 Teslas. Era a primeira ressonância desse tipo a ser instalada na América Latina. Então, isso é um lançamento global. A gente teve a oportunidade de conduzir esses projetos aqui. Porém, a gente teve grande dificuldade no momento da pandemia de prover os laudos necessários, os laudos de incompatibilidade eletromagnética, vibração estrutural, compatibilidade de energia, demanda de energia. Então, devido a essas restrições de voos e de presença de outras pessoas dentro das nossas instalações, a gente teve que desenvolver internamente com as nossas equipes todos esses projetos. Tivemos projetos elétricos de deslocamento de redes de alta tensão que passava por baixo da sala de ressonância, deslocamentos de equipamentos de climatização, prover redes de água gelada que não existia dedicadas à ressonância magnética. Então, desenvolvemos todos esses projetos e negociamos com os fornecedores a venda desses equipamentos. E, com isso, a gente conseguiu instalar e fomos o primeiro da América Latina a ter esse equipamento, que tinha vários quesitos aí de inteligência artificial, economia de energia em cerca de 50%, melhoria de tempo de exames, também com redução expressiva, uma redução de 2 toneladas no peso do magneto, porque consome menos hélio, tem menos hélio estocado na parte interna. Então, com isso, o nosso grupo saiu fortalecido e disponível para novos projetos. E com isso a gente conseguiu desengavetar diversos outros projetos que a gente estava esperando fornecedores externos, mas que com a mão de obra própria a gente conseguiu transpor esses desafios. Me permite uma colocação? Só um momentinho. Obrigada, Luiz. Só para avisar que o nosso tempo já está esgotado, porém a gente vai concluir essa rodada, tá, gente? Peço permissão de vocês para a gente concluir essa rodada. Só uma colocação. Quando eu falo para vocês abrirem o olhar de vocês em 360 graus, não envolve só o hospital não, tá, gente? A gente teve também um processo de instalação de uma ressonância magnética. O meu hospital está localizado na principal avenida de BH, que é a Avenida do Contorno. Eu tive que paralisar a Avenida do Contorno para içar 10 toneladas. Então, assim, às vezes você vai ter que preocupar com isso também. Olha, eu vou precisar de acionar a polícia, porque não se para uma via simplesmente no peito. Com o multímetro na mão, eu vou falar que você é da engenharia clínica. Então, abra também o olhar de vocês também quando vocês precisarem desses outros órgãos. Perfeito. Eu acho que a prosa se estende. Mas acho que é isso, né? Esse tipo de desafio, acho que todo mundo que já tem um pouco de experiência na área já passou. E se a gente fosse ficar aqui contando, a gente ia ter assunto para muitos dias aí, né? Mas muito obrigada pela colocação de vocês. E rapidamente eu queria agora que a Cláudia comentasse um pouquinho
Só um momentinho aqui, eu vou achar aqui a pergunta. Tem algumas rodadas aqui que eu vou ter que pular, tá, gente? Aí eu vou passar para as principais aqui. Então, eu gostaria que a Cláudia comentasse um pouquinho com a sua experiência, né, na engenharia clínica agora internacional, né, o que o engenheiro clínico precisa para se preparar para a área de dados e inteligência artificial e o que o engenheiro clínico precisa para seguir uma carreira internacional. Eu vou falar bem rápido, porque o tempo já está estourado. Obrigada, Sheila. Experiência internacional, linguagem internacional. Então, aprendam, especialmente não é nem inglês, é espanhol, porque normalmente a gente está numa região que é Latinoamérica e Caribe, né? Isso não só para Nações Unidas, até multinacional, então é muito importante você ter domínio da língua, e não é só de escutar, não é enrolation, é falar de fato. E eu até falaria, tente falar pelo menos 3 idiomas. Entendam o contexto de outros países, que é diferente do nosso. E em relação ao preparo como engenheiro clínico, eu acho que é começar a se articular mais com as outras áreas, com a TI, pensar em storage, pensar em escalabilidade, pensar se aquele sistema vai se integrar ou não, começar a entender como tecnologia funciona, porque não adianta você se colocar como gestor de uma tecnologia se você não tem domínio sobre ela. Mas aí eu vou reduzir minha resposta, porque realmente o tempo já está bastante estourado. Obrigada, Cláudia. E agora, pegando um pouquinho do gancho do que a gente já havia falado, rapidamente também, Fábio, aliás, Bruno, desculpa, eu gostaria que você comentasse como é para a empresa prestadora de serviço, né, muitas vezes, esses desafios que a gente encontra na infraestrutura na hora de incorporar uma tecnologia dentro de um hospital, mais ou menos na linha do que os meninos já comentaram. Eu acho da seguinte forma. Quando você vai implementar uma tecnologia no hospital, os engenheiros têm que estar presentes. Eles têm que saber o que está acontecendo. Eu não estou dizendo que vocês vão ter que saber questão de anatomia ou questão do que cada função vai fazer, mas pelo menos saber o básico do que está sendo implementado. Muitas das vezes acontece de ter um mau uso no equipamento e acaba caindo na conta de vocês, correto? Então, não é. Agora eu vou colocar a culpa nos técnicos, como eu sou técnico. Hoje eu vejo que os técnicos eles não estão querendo se aprofundar no que está acontecendo, nas mudanças, nas inteligências artificiais. Hoje eles só querem fazer o seguinte, ir lá, apertar o botão, ir embora para casa e receber o salário no final do mês. Isso é o que eu vejo. Então, assim, cada função que tem inovada serve para um diagnóstico melhor, serve para favorecer o paciente, serve para favorecer a instituição e ajudar cada vez mais a instituição a crescer. É o que eu penso em relação à implementação de tecnologias. Obrigada, Bruno. Acho que foi muito bem colocado também, né? Tem toda essa questão de treinamento que é super importante, né? Que é um dos pilares aí da engenharia clínica. Então, acho que você tocou nesse ponto que é bastante interessante. Eu quero agradecer mais uma vez e pedir desculpas porque a gente invadiu um pouquinho o tempo, mas eu acho que foi de muito proveito, né? E agradeço aos participantes aqui também, meus colegas, né, altamente capacitados aí que dividiram essa mesa redonda comigo. Muito obrigada, gente.